o mundo era dividido. Tinha o lado da Rússia e o lado dos Estados Unidos. Mas um lugar especificamente era mais dividido ainda, a cidade de Berlim. Você já deve ter ouvido falar do Muro de Berlim. A cidade, depois que a Alemanha perdeu a guerra, a capital Berlim, ela foi dividida. Colocaram um muro, quem estava do lado de lá não passava para o lado de cá, quem estava para o lado de cá não passava para o lado de lá. Isso dividiu famílias, a coisa foi feita assim de uma hora para outra. Eram ideias completamente radicais. De um lado você tinha o comando socialista comunista, do outro lado capitalista. Então eram vidas diferentes, Alemanha Ocidental, Alemanha Oriental. Inclusive no futebol houve um jogo entre eles em 1974, que foi uma coisa meio historicamente diferente, e a Alemanha Oriental ganhou, mas a forte era a Alemanha Ocidental, onde tinha mais dinheiro, mais condição. Mas eu quero contar para vocês a história de um jogador que ousou sair do regime socialista e para o lado capitalista. O nome dele era Lutz Heikendorff. Esse jogador, ele apareceu desde muito novinho, ele nasceu em 1956 e ele sempre teve aptidão para jogar futebol. O Heikendorff jogava muita bola, fez muito sucesso, era o grande ídolo, era o orgulho daquele lado do mundo, né? Existia muito essa coisa de mostrar força através do esporte, principalmente do lado socialista, do lado comunista. Até que um dia, uma rara excursão de um time da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental, ele resolveu fugir. Ele não voltou com a delegação e foi fazer um pedido para jogar futebol na Alemanha Ocidental. Foi jogar pelo Kaiserslautern. Isso foi uma grande vergonha para o lado oriental. Eles jamais perdoaram esse tipo de situação. Ele virou um ídolo do outro lado e repercutiu no mundo inteiro, né? Um jogador do lado de lá, né, veio para o lado de cá. Cada vez que ele fazia sucesso, cada vez que ele se destacava, mais ele era enaltecido, porque ele era uma vitória política, e mais ele significava uma vergonha para o lado oriental. Parecia que estava tudo bem, mas a família dele ficou do lado de lá. E a esposa dele foi apertada, foi empurrada, dizem até que seduzida por alguns espiões da Stasi, da polícia política de lá, para que ela soubesse, para que ela desse algumas dicas sobre os costumes do marido, que agora era um ex-marido, que ele estava do outro lado do muro. E ele, fazendo sucesso, saía às vezes, né, para passear, tinha um carrão, vida bacana. Em 1983, mais especificamente no dia 5 de março de 83, ele sai de um bar e vai dar uma volta. E teve um estranho acidente de carro. O carro dele bate numa árvore de uma maneira frontal, sem que ele freasse, sem nada. Ficou 2 dias em coma e acabou morrendo. Nossa, aquilo foi um choque para todo mundo. Estava no auge da carreira, jogando grande futebol. Quando o Muro de Berlim caiu em 1989, descobriu-se a verdade. O carro dele foi boicotado pela polícia oriental, pelos espiões, e ele foi vítima de um assassinato. Essa é a realidade. Lutz Heikendorff, ele ousou querer a liberdade. Isso custou a vida dele. Ele foi um jogador importante, impressionante e ousado, mas isso custou muito caro para ele. Mas o Prêmio Auto Shopping e o Deuses da Bola vão homenagear esse jogador. Ele vai para o nosso panteão dos Deuses da Bola pela ousadia, por tentar ser livre, mas principalmente pelo grande futebol que jogava. A homenagem da Prêmio Auto Shopping e dos Deuses da Bola para Lutz Heikendorff.